Será que é possível escrever o roteiro de seus vídeos igual Michael Jackson escrevia a letra de suas músicas? Bom, não, é impossível. Mas tem sim um tipo de roteiro que funciona exatamente como uma boa música do Michael Jackson funcionava e ainda funciona. Eu tô falando aqui do roteiro em M, um roteiro basicamente escrito através apenas de 2 vetores de narrativa. Esse roteiro funciona tipo como um esconde-esconde. Para você entender um pouco melhor, vamos fazer um paralelo, tá? Pensa no Billie Jean. A música começa com baixo que te puxa, mas não te conta nada ainda. Só te segura. E aí vem a letra, uma camada, depois outra, e aí vai. Cada verso abre um pouco mais do véu. E quando você percebe, já é tarde demais para parar de ouvir. Esse é o roteiro em M, quando a verdade não aparece de uma vez, ela aparece em camadas. E a estrutura é simples, você basicamente alterna entre 2 movimentos. O primeiro puxa a atenção sem revelar a intenção. Esse é o vetor narrativo envolvente. Já o segundo dá o peso humano e o valor emocional. Esse é o vetor narrativo sensível. Envolvente, sensível. Envolvente, sensível. 4 vetores. Um M. E antes de te ensinar como aplicar, primeiro, deixa eu te contar o erro que a maioria das pessoas comete a tentar replicar esse tipo de roteiro. Cara, vamos lá, a maioria das pessoas entende esse roteiro como engaja, emociona. Engaja de novo, emociona de novo. E assim, basicamente, utiliza esses 4 blocos para dizer a mesma parada, só que de formas diferentes. E se você fizer isso, você está sendo redundante, retórico, está basicamente repetindo a mesma informação, só que numa linha temporal diferente. Isso não dá certo, o seu vídeo fica chato. O segredo para executar bem o roteiro em M é fazer com que cada um desses blocos abra a porta que o bloco anterior havia fechado. Entendeu? Tipo, o envolvente não engaja, ele cria uma pergunta sem resposta. O sensível não emociona, ele basicamente responde uma pergunta e abre outra. E aí entra o segundo vetor envolvente, não repetindo a curiosidade, e sim avançando no que o vetor anterior, o vetor sensível, havia revelado. E aí o segundo sensível fecha com mais peso, porque aqui vai entrar a pergunta final que basicamente responde o vídeo todo. Pegou a visão, cara? É uma sequência de camadas, não uma sequência de repetições. E aí, pô, se você já assistiu os outros vídeos aqui do perfil, você sabe que anteriormente eu havia te apresentado o roteiro em E. E esses roteiros podem até ser parecidos, mas cara, eles não são. O roteiro em E, ele anda em ciclos. São 3 movimentos. Já o roteiro em M, ele avança em camadas, são apenas 2 movimentos. Olha a minha mão, acho que assim vai ficar mais fácil de entender. O roteiro em E, ele vai assim, ó, em ciclos. O roteiro em M, ele vai assim, tipo em tabela, sabe? Ó, se você ainda não entendeu, relaxa, eu vou te mostrar agora na prática como funciona o roteiro em M. O tema vai ser o Jancão, que é o fundador do WhatsApp. Bloco 1, envolvente. Em 2009, um cara chamado John Con mandou um roteiro pro Facebook. O Facebook nem hesitou, disse um não bem grande, bem na cara dele. E aí, naturalmente, você vai estar se perguntando, ah, mano, o que aconteceu depois? Então, vem comigo, bloco 2, sensível. Já tinha chegado nos Estados Unidos aos 16 anos, fugindo da perseguição na Ucrânia. Ele e a mãe eram sustentados de vale-refeição do governo. Mas mesmo não tendo nenhuma condição financeira, já aprendeu programação comprando livros usados de segunda mão. Pois é, o Facebook rejeitou esse cara. Você viu, o peso humano entrou agora e mostrou que essa rejeição não é só profissional, é a consequência de uma vida toda, cara. E agora vamos partir pra fechar esse arco, tá? Se liga. Então, com o conhecimento que tinha, ele conseguiu criar um aplicativozinho pra mandar mensagem um pro outro. O nome desse aplicativo se chamava WhatsApp. Em 5 anos, o aplicativo chegou a 450 milhões de usuários. E aí o Facebook voltou atrás. Aí, ó, agora eu vou partir pro último bloco, tá? Quando eu terminei falando que ele voltou atrás, naturalmente ficou uma lacuna aberta. Voltou atrás como? Como assim? Aí agora eu vou, através do último bloco, fechar essa lacuna, beleza? O Facebook comprou o WhatsApp por 19 bilhões de dólares. E adivinha só onde o Jancão fez questão de assinar o contrato? No mesmo prédio onde anos atrás ele e sua mãe faziam fila pra pegar o vale-refeição. Pronto, conseguiu visualizar através desse esqueminha? E percebeu também o que esse roteiro traz? Porque quando eu terminei o roteiro, você não ficou pensando nos 19 bilhões. Você ficou pensando no prédio do vale-refeição, porque foi lá que eu direcionei a sua atenção. Pegou a visão? E eu, como contador da história, poderia até adicionar um vetor informativo aqui e dar continuidade, por que não? Bem como eu poderia ter feito esses blocos maiores para dar mais peso, mais história, deixar o vídeo maior, mas é só um exemplo mesmo. O importante aqui é você entender que o roteiro em M e até o roteiro em E, como eu já disse anteriormente, eles não são fórmulas prontas, são basicamente filosofias. A forma certa de você tracionar o público pro destino final, para onde realmente você quer levar ele, como se fosse uma viagem. Não adianta você ser empático o vídeo todo, contra-intuitivo o vídeo todo, informativo o vídeo todo. Essa soma de vetores narrativos é que faz o vídeo ficar fluido, ficar gostoso de ser assistido. Bom, eu pelo menos tendo a acreditar que se você chegou até aqui, você entendeu tudo que eu disse. Mas se você não entendeu, seja qualquer coisa, ficou alguma lacuna aberta, cara, não tenha vergonha, tá? Comenta aqui que eu respondo um por um, ou até me manda mensagem que eu respondo no privado. E claro, se você quiser deixar de ser mais um criador de conteúdo para se tornar um profissional conteudista, eu te convido a seguir a página, irmão. Tenho certeza que você vai curtir. O conteúdo é a minha vida e talvez possa ser a sua também, seja agora ou no futuro. Fechou? Então é isso, galera. Tamo junto. Até a próxima aula.